Boa noite a todos. Vamos começar novamente a nossa meditação semanal, esse dia 27 de agosto de 2025. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da Era do Ouro. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era de Aquário. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da Era da Liberdade. Abençoamos em nosso coração, enviamos para todo o planeta Terra. Altíssimo e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Mãe presente em nosso coração, agradecemos por esta oportunidade de servir neste dia 27 de agosto de 2025, sob o comando do bem-amado Mestre Melquisedeque, a quem saudamos e pedimos as proteções necessárias e as bênçãos para o nosso trabalho no dia de hoje. Sob o comando de Shemaiah HaReshit, saudamos aos bem-amados mestres ascensionados da grande fraternidade branca, 7 complementos divinos, 7 arcanjos, 7 Elohim e seus complementos divinos. Agradecemos nossos mentores, instrutores, anjos de guarda, guias espirituais e a todos aqueles que, mesmo não citados, irão colaborar conosco no dia de hoje. Rogamos a poderosa presença do Arcanjo Miguel, pedindo que posicione seus anjos guerreiros à nossa volta, acima de nós e abaixo de nós, formando um escudo de proteção invencível contra qualquer influência que pudesse afetar o nosso trabalho no dia de hoje. Da mesma forma, rogamos a presença da poderosa deusa Astreia com seus anjos da espada azul, para que faça todos os encaminhamentos necessários. A todos agradecemos e envolvemos com o nosso amor incondicional. Invocamos agora a poderosa egrégora Shemaiah HaReshit, nos conectando com o influxo da 20ª dimensão, sobre comando e orientação do bem-amado Mestre Melquisedeque, pedindo que o influxo do amor puro da 20ª dimensão nos oriente para que este serviço espiritual sirva a todo o planeta Terra e a cada um de nós. Rogamos aos mestres que servem ao 7º raio, bem-amado Mestre Saint-Germain, deusa Pórcia da Justiça da Oportunidade, Luí Arturo, Zidiana, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista,
para que nos permitam o uso do fogo violeta. Fogo violeta da misericórdia divina, desce, 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 desce. Fogo violeta dos milhares de sóis, desce, 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 desce. Atue intensamente, fogo violeta, em espirais flamejantes, envolvendo todos os nossos corpos inferiores, nosso corpo mental, nosso corpo astral, etérico e físico, para que a partir de cada átomo, cada molécula, cada célula, cada órgão dos nossos corpos sejam agora purificados com o fogo da misericórdia divina, fogo violeta. Em espirais flamejantes, fogo violeta, atua e nos envolva em todos os 7 corpos. Divina presença eu sou, santo ser crístico, corpo causal, corpo mental inferior, corpo astral, corpo etérico e corpo físico, em espirais flamejantes e intensas do fogo violeta, envolva agora todo o nosso ambiente, todo o nosso prédio, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, o Brasil, hemisfério sul, hemisfério norte, fogo violeta da misericórdia divina. Envolva e transpasse todo o planeta Terra, com o fogo da liberdade, o fogo da transmutação, para que o planeta Terra se torne o templo perfeito para a manifestação do Cristo, para a manifestação da Era do Ouro, do reino do céu na terra. Fogo violeta dos bilhares de sóis, atue intensamente, envolvendo agora a nossa Lua, o sistema solar através do Sol de Hélios e Vesta, nossa galáxia, nosso universo, indo até o coração do universo onde mora o Criador, com a nossa gratidão pelo dom da vida e pela consciência da vida. Agradecemos a todos os seres do 7º raio pela permissão do uso do fogo violeta. Obrigado, 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 obrigado. Queridos irmãos na luz, é com muita alegria que retornamos ao nosso trabalho depois de uma semana de recesso, devido a um problema pessoal, mas estamos aqui hoje animados a prestar reverência ao céu, aos mestres, à hierarquia dos mestres ascensionados, no sentido de ancorar as energias do alto para que tenhamos uma vida renovada e possamos irradiar por ressonância para todo o planeta Terra. Estamos rapidamente entrando na humanidade 5.0, preparando já a humanidade 6.0. O que significa isso? Significa que saímos da prisão, inclusive de consciência de terceira dimensão, para
acolher as dimensões superiores, a quinta dimensão especialmente, sexta dimensão, nos preparando para receber os influxos superiores da 20ª dimensão, pelo comando do bem-amado Mestre Melquisedeque. A consciência agora não é mais de seres aprisionados em seu corpo físico, mas uma consciência que abrange o cosmo, abrange o universo e além dele. Devemos, nessa elevação, nos alegrarmos com essa liberdade que a consciência cósmica nos traz. Até pouco tempo atrás, estávamos prisioneiros do nosso corpo físico e da nossa ignorância sobre quem realmente somos, né? Jesus disse: sois Deus. E essas palavras ecoaram durante os últimos 2000 anos, mas não entendíamos muito bem do que se tratava, né? Como somos deuses? Não é difícil deduzir, já que cada um de nós, em consciência, sabe que é filho de Deus. E o que pode ser um filho de Deus, senão Deus também, né? É que quando olhamos no espelho e vemos aqui, na terceira dimensão, a nossa condição frágil de seres humanos sujeitos a uma vida muitas vezes difícil, cheia de transtornos, de problemas, de sofrimento, fica praticamente impossível conceber como seres tão frágeis podem ser também deuses, né? Mas lembremos que este mundo físico é o mundo do 1%. Neste mundo do 1% mora o nosso corpo físico, mas nós não somos apenas corpo físico. Aliás, o corpo físico é a parte menos importante da nossa estrutura, já que, como seres divinos, nós continuamos lá na dimensão de onde viemos, e aqui somos uma alma projetada dentro desse corpo físico. Então, nós vivemos uma vida aqui como que de marionete. Não é uma vida verdadeira, mas é uma vida que proporciona a possibilidade de termos, apesar de todas as limitações, das pressões, das nossas ignorâncias, podemos adquirir essa consciência cósmica, né? Jesus pregou há 2000 anos o reino do céu na terra. O que isso quer dizer? Que não precisamos morrer para ir para o céu. O céu, que é algo interno, pode se projetar em nossa vida e podemos enxergar esse reino do céu. E ele disse uma coisa muito importante, Jesus: quem não se tornar como uma criança não vê o reino do céu. O que seria isso, né? Se nós formos estudar a sabedoria ancestral dos havaianos, os Kaunas do Havaí, eles costumam ensinar que o ser humano tem 3 eus: o eu superior, o eu médio e o eu básico. O eu básico fica na barriga. E esse eu básico é, muitas vezes, definido como a nossa criança interior, inclusive a criança ferida interior.
E os Kaunas dizem que não há milagre sem a participação do eu básico. Então, não há milagre sem a participação da nossa criança interior. Todas as nossas realizações só são possíveis porque a nossa criança interior providencia a construção daquilo que a gente sonha. Então, o eu superior nos outorga o direito de existir, o nosso eu médio sonha e o nosso eu inferior realiza, o nosso eu criança. Vejam quanto é importante nós voltarmos a atenção para esse eu interior, esse eu básico, que é a nossa criança interior. Se não colocarmos a nossa criança interior a favor da nossa vida, das nossas realizações, de maneira consciente e amorosa, esse eu básico ele pode se revoltar momentaneamente e até fornecer a porta de entrada para obsessores e energias ruins, magias ruins, porque ele tem esse poder. Ele é um ótimo servidor, esse eu básico, mas é um péssimo senhor. Então ele tem que ser acolhido por nós e também direcionado para realizar nossos objetivos. Então vejam o nosso desafio. Ao mesmo tempo que temos que nos sintonizar com uma consciência superior, uma consciência cósmica, galáctica, cósmica, universica, temos também que olhar para a nossa natureza inferior. Não é possível ficarmos com o olhar apenas no céu e esquecer da nossa natureza humana a partir desse eu básico. Esse eu básico precisa ser saudável. E ele, inclusive, é que produz em nós as nossas doenças ocasionais para chamar atenção sobre o que está errado em nossas vidas, né? Então, gostaria de chamar atenção sobre a necessidade de sermos bons gestores nessa governança interna, tanto do que está acima de nós, o nosso eu divino, que é o Filho de Deus, e o nosso eu básico, que é aquele que sustenta a vida do nosso corpo. Esse eu básico é provisório, o eu superior é imortal. Não podemos abrir mão de nenhum dos dois. Então, esse alinhamento é extremamente importante. O nosso trabalho no dia de hoje, ele foi anunciado como o norte, né? Porque normalmente se diz que é preciso ter um norte, que é preciso ter uma orientação, não é? Mas se pegarmos a palavra orientação, já nos dá a ideia de oriente, né? Orientar é mostrar onde está Oriente. E o que tem de importante no Oriente, no leste? Tem o nascer do sol, né? O Japão é o país do mundo onde primeiro nasce o sol. Por curiosidade, o Brasil, no Ocidente, é o primeiro lugar que que vê o sol nascente, né? Então, vejam que sintonizar com o leste, com o oriente, é extremamente importante. Mas o norte também é importante,
O leste, então, seria o pai, e o oriente seria a mãe. O que tem no oriente? Tem a fonte da verdade, a fonte da luz, que é o sol. O sol de Hélios e Vesta. Lembrem que o planeta Terra é filho de Hélios e Vesta, nossos deuses solares. Somos filhos de Hélios e Vesta. E precisamos ter essa consciência e reverenciar os nossos pais solares. Ao fazermos isso, estaremos recordando da nossa natureza solar. Vejam que a nossa natureza solar é diferente da nossa natureza lunar, que é a natureza da personalidade, da barriga, que é aquela que sustenta a nossa vida, mas ela precisa da luz original do Sol. A Lua não tem luz própria, ela precisa da luz do Sol. A nossa personalidade não tem luz própria, ela precisa da luz da individualidade solar. Então, precisamos nos aliar com o Sol, com o leste, com o oriente, e depois nos aliarmos com o norte, que seria, na nossa roda da realização, seria o plano astral, a água, né? Então, primeiro o ar, depois a água. Primeiro o pai e depois a mãe. O pai seria o verbo ousar, e a mãe seria a organização em torno dessa ousadia, seria o conhecer. E a primeira coisa importante nisso seria ativarmos em nós mesmos o decreto em relação a essa ousadia. Ousar é o primeiro verbo alquímico e só podemos fazê-lo se tivermos, pronunciá-lo, se tivermos um alinhamento com o leste, com o oriente. O oriente é o ponto cardial de onde vem a luz suprema. Ou nos direcionamos ao leste, ou não pronunciamos o nome divino Yud, Rei, Vav, Rei, a partir do Yud. Fazemos a partir de uma outra letra do nome divino, que não o Yud, e, portanto, pronunciamos o nome de Deus invertido e criamos o caos em nossa vida em vez da ordem. Então, a coisa mais importante que podemos fazer é saudar o sol, de preferência ao nascer do sol, diariamente. E se não pudermos olhar diretamente ao sol nascente, podemos, pelo menos simbolicamente, nos sintonizarmos com esse sol, nos tornarmos receptivos a essa luz do sol. Vejam que a Cabala prega que devemos ser um sistema fechado, que só se abre quando o influxo é superior. Lembrem que a segunda lei da termodinâmica diz que todo sistema isolado, ele está sujeito à entropia, isto é, à desorganização que vem da falta de energia. Então, nós somos sistemas fechados, estamos aqui colocados no mundo da separatividade, cada um de nós é um sistema isolado e precisamos encontrar uma maneira de receber continuamente mais energia para não sofrermos a entropia, né?
Quando instintivamente percebemos que nós, como sistemas, estamos perdendo energia, podemos incorrer no erro contrário à entropia, que é a perda de energia, criando burocracia, que é um exagero de controle em nossa vida, né? Então, esses dois males, de um lado a entropia, que é a desorganização crescente que vem da falta de energia, e a burocracia, que é um instinto de conservar a energia através da cristalização de processos de poder interno, tanto em nós mesmos quanto nas empresas e em outros sistemas, né? Qual é a chave, então, cabalística? Devemos ser um sistema fechado que não se abre para energias inferiores, mas se abre apenas para um influxo superior. Então, vamos todos os dias treinar, olhar para o Oriente, para o Leste e sintonizar com a luz que sustenta a vida no nosso planeta. Todas as formas de vida do nosso planeta são sustentadas pela luz do nosso Sol. E ao fazermos isso, de maneira automática, estaremos sintonizados com o Sol que vem da 20ª dimensão, sob os auspícios do bem-amado Mestre Melquisedeque. Vejam, somos um sistema que precisa de energia e precisamos ter uma governança interna dessa energia. Como fazemos isso? Olhando para o Sol que nos criou. Criou o nosso corpo físico e sustenta todas as funções das nossas vidas, sustenta o ar que respiramos, as águas, tudo que existe, né? Os sábios dizem que somos feitos de poeira das estrelas, né? Mas o que fez essa poeira das estrelas se aglutinar para formar tudo que existe na Terra, né? O poder do Sol. Este Sol que expeliu de si mesmo todos os planetas do sistema solar, sustenta todos em suas órbitas, tudo gira em torno dele, e o sistema solar gira em torno do Sol da galáxia, a galáxia gira em torno de um Sol maior, e tudo gira em torno de um outro Sol. Então vejam que o Sol é a fonte fundamental de todo o universo, de todas as situações. E seguindo o exemplo do Sol, cada um de nós pode ser um sol na vida dos nossos semelhantes. Podemos irradiar luz e ajudar os nossos irmãos na caminhada de também se tornarem um sol, porque ser o sol parece ser o modelo universal da criação da obra divina, né? Então, vamos treinar diariamente, receber a luz do Sol, que vem do leste, do oriente, receber a luz da Mãe, que vem do norte, e assim girando na roda de Ezequiel, na roda do bem-amado apóstolo João, dentro da grande roda cósmica. Podemos ter a visão de que cada um de nós é uma nave espacial que viaja, né? Alguns viajam de maneira tão rápida que temos dificuldade de nos associarmos a essas pessoas, né? Quanto mais a nossa consciência sobe para a 5ª dimensão, em 6ª e além, mais nos tornamos rápidos em movimentar a nossa consciência e, curiosamente, cada vez
trabalhamos menos no plano físico, cada vez nos esforçamos menos, porque adquirimos o poder de lidar diretamente com a consciência, com o verbo vontade e com a luz. A partir desses três elementos, esses três pontos do grande triângulo, podemos construir qualquer coisa. Lembram que no Gênesis o princípio era o verbo, e o verbo disse fiat lux. Então, consciência, verbo e luz é tudo que precisamos, né? Tudo é criado a partir de consciência, verbo e luz. E a matriz da consciência, verbo e luz está no nosso Sol. Então vamos saudar o astro-rei todas as manhãs, quer consigamos estar ao ar livre e reverenciá-lo com os nossos olhos físicos, quer estejamos onde pudermos e simbolicamente nos direcionarmos ao leste, ao oriente, porque aí estaremos nos orientando, isto é, mostrando a nós mesmos onde está a fonte da vida, a vida que nos criou e nos sustenta. E possamos então também ser um astro-rei, iluminando a vida dos nossos semelhantes e de todos os seres que nos ajudam a viver aqui no planeta Terra. Então, era esse o recado que eu queria passar no dia de hoje, e fico à disposição de vocês para qualquer questionamento que queiram fazer. Savas está dizendo que no xamanismo há uma saudação ao sol, né? Realmente, lembro que o ser humano é multifacetado. Existe o monoteísmo, as religiões que são dedicadas a um Deus único, como o judaísmo, por exemplo. Existe as religiões politeístas, né? Como as religiões lá do Japão, que reverenciam os deuses do Monte Fuji, o shintoísmo, etc. E tem a religião do panteísmo, a religião xamânica da natureza, né? Que prega que Deus é imanente a todas as coisas. Tem até um poema que fala lá dos Kaunas, do Havaí, levantando uma pedra você encontra Deus. Deus está em tudo, né? Em todas as coisas, está dentro de cada átomo, de cada partícula subatômica, né? Então vejam, Deus é tão misericordioso que nos proporcionou 3 janelas para a gente conseguir enxergá-lo, né? O monoteísmo, o politeísmo e o panteísmo, né? A Rosali está dizendo que no yoga existe o exercício diário de saudação ao sol para iluminar o dia. Perfeito. Quer ver, a sabedoria indiana, não é? Pregando que o sol é fundamental para a nossa vida, mesmo que não tenhamos consciência dele. Mas quando conscientes dele, fazemos uma reverência diária ao sol, nós temos a nossa vida enriquecida, porque estaremos realizando o que é fundamental na nossa missão como encarnados, que é transcender a própria encarnação e entender a nossa origem solar, né? Se somos filhos do sol, também somos sóis. Mas precisamos lembrar disto diariamente, porque
o único pecado, o único esquecimento realmente relevante em nossas vidas é esquecermos da nossa origem celestial. Ao nos esquecermos da nossa origem, esquecermos quem somos, estamos na agonia da ignorância e do sofrimento, né? Se passássemos o dia reverenciando a nossa origem solar, estaremos realizando plenamente a nossa encarnação, né? Porque consciência é o objetivo da encarnação. Sair da ignorância, sair do esquecimento. Então vamos todos os dias colocar a luz sobre a nossa escuridão interna, olhando para o Oriente, olhando para o Leste, olhando para o sol nascente, né? O Sava está dizendo que tem um canto que reverencia o nascer do sol, né? De todas as civilizações do mundo, né? Quer ver, o mundo, ele é um caldeirão onde tem seres do universo inteiro, né, encarnados aqui, né? Seres muito diferentes uns dos outros, né? Mas, no fundo, todos somos iguais. Tem japoneses, chineses, hindus, alemães, brasileiros, portugueses, americanos, judeus, muçulmanos, árabes. O mundo multidiversificado foi montado assim para que possamos encontrar a unidade nessa diversidade. E qual é o uno que unifica todas as diversidades? Qual é o um que é colocado antes de todos os muitos zeros? É o Sol. O uno é o Sol. O Sol mais os zeros cria o 10, né? Cada zero se torna um 10 porque tem um 1 antes. Precisamos então encontrar o 1, reencontrar o 1 em todos os dias da nossa vida. E, se possível, todos os momentos da nossa vida, né? Ao respirarmos pensando no nosso Pai, no nosso Sol, lembra que o nosso Sol, ele é um fractal do Sol maior, que criou todos os sóis e criou todas as coisas, né? O Deus Uno. Ele é tão misericordioso que nos colocou um sol à nossa disposição para que nós possamos nos lembrar dele, né? E com a consciência que vamos aceleradamente desenvolvendo nossa consciência multidimensional, a nossa capacidade de viajar pelas dimensões através do nosso veículo de luz, o Merkabah, aquele veículo que o apóstolo João descreveu no Apocalipse e que o profeta Ezequiel também descreveu. Esse veículo de luz, ele pode ser utilizado por nós como uma nave espacial multidimensional para que não percamos aqui, presos no corpo físico, não percamos a memória de que temos uma atuação neste momento mesmo, multidimensional, temos uma vida cósmica se desenvolvendo apesar da nossa prisão aqui temporária. Então eu convido vocês a olharem para o Sol e relembrarem que pertencemos à grande pátria celestial, universal, e que não estamos presos, na verdade, ao corpo físico, mas podemos todos os dias, todas as horas, ter uma consciência da nossa vida multidimensional. Somos seres mentais, astrais e físicos, e em cada uma dessas dimensões
temos várias moradas, como Jesus disse, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Quer dizer, a imensidão do universo nos está acessível, não é? A Rosali está perguntando aqui, por que estamos presos? A prisão, ela é a escola da liberdade. Vejam que quando estivemos no paraíso, nós tínhamos uma alegria infinita por estarmos dentro do grande mar de amor de Deus. Mas resolvemos ter uma consciência além dessa perfeição que vivíamos, né? Então caímos para o mundo da dualidade. Para que esse jogo de descobrir a liberdade através da prisão pudesse acontecer, os anjos materializaram Malhut, que é a esfera número 10 da árvore da vida, e dotaram o ser humano de um corpo físico. O corpo físico no ser humano não é nem considerado na Kabbalah como um dos 5 elementos essenciais do ser humano, né? Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, porque o reino de Deus, de Jesus, não é um reino físico, é um reino astral. No astral não precisamos do corpo físico, mas no corpo físico nós temos as condições para romper a ignorância e a prisão que temos aqui no corpo físico, né? Então, se veja, Nelson Mandela não só estava preso ao corpo físico, como o corpo físico estava preso dentro de uma prisão extremamente causadora de sofrimento, porque ele era torturado, ele dormia mal, não comia adequadamente, não tomava sol, e, no entanto, saiu de lá, 27 anos depois, exuberante, porque ele soube se alimentar do sol, mesmo preso no corpo físico, e mesmo o corpo físico preso numa estrutura extremamente fechada, horrível, a prisão onde ele estava. Então, um mestre, mesmo preso no corpo físico, mesmo preso numa prisão, pode se alimentar da luz do sol, cultivar essa relação com o Pai. Então, vejam, a prisão é, antes de tudo, uma escola da liberdade. Então, devemos amar as nossas prisões. Cada um de nós tem prisão. Ora, estamos presos a uma necessidade de nos recuperarmos de alguma doença, ora estamos presos por falta de dinheiro, ora estamos presos por falta de amor, não conseguimos encontrar uma vazão para os nossos sentimentos. Prisão é próprio da terceira dimensão. Aqui desenvolvemos a liberdade porque tem muita prisão. Então vejam, a finalidade da prisão é encontrarmos a liberdade apesar da prisão. Não teria mérito nenhum termos a liberdade num ambiente de liberdade. Né? Seria tão banal que nem iríamos valorizar. Vejam na caverna de Platão, aquele célebre discurso de Platão que retratava pessoas acorrentadas, olhando para uma parede em que passavam as sombras, e todo mundo ali acorrentado, prisioneiro, achando que liberdade era aquilo, né? Enquanto alguém saiu de lá e viu a liberdade fora, a luz do sol, a exuberância da natureza, voltou conversando com eles. Eles não se convenceram, porque nunca tinham visto o contraste, né? Só tinham aquilo. Nós somos os seres originariamente livres. Estamos aqui na caverna de Platão,
vendo sombras se projetarem nas paredes e estamos acorrentados. As condições ideais para desenvolvermos a nossa liberdade. Então, liberdade não é a liberdade do ego, né? O Groucho Marx, numa publicação que eu postei recentemente no Instagram, dizia que o dinheiro não é importante, mas tem tanta coisa importante que depende do dinheiro, né? Naturalmente, ele escreveu de uma maneira mais interessante do que eu estou falando, mas se também tudo depender do dinheiro, não somos livres, somos escravos. Se tudo depender da saúde, somos escravos, não é? Nós podemos obter a liberdade através da nossa prisão, né? Inclusive, como diz a Edi, a prisão das religiões, né? Rosali pergunta, o que é ser livre? Naturalmente, livre tem um conceito absoluto e tem um conceito relativo. O ser humano, ele tende a privilegiar o conceito de liberdade relativa. Por exemplo, preciso de dinheiro para ser livre, poder viajar pelo mundo. Eu preciso de educação para romper a ignorância. São todas liberdades relativas, né? Eu preciso de alguém para amar. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. São liberdades relativas. Qual é a liberdade absoluta? A liberdade absoluta é a liberdade do mestre ascensionado. Qual é a liberdade do mestre ascensionado? Aquilo que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Livre é aquele que está no caminho, em busca da verdade e vive. Quem é que pode proporcionar isso? O Logos Cristo. Só através do Logos temos a verdadeira liberdade, a verdadeira vida, porque Ele nos deu a vida e agora estamos no movimento de reconhecer a origem solar da nossa vida. Então, existe o Logos fractal em tudo, né? Tem o Logos planetário, tem o Logos dentro de nós, tem o Logos que é o Sol do nosso sistema solar, o Logos galáctico, o Logos universal, tem o grande Logos, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Cristo, né? Então vejam que liberdade, a gente antes precisa escolher entre a liberdade relativa, que tem múltiplas manifestações, e de acordo com o nosso grau de ignorância ou de sabedoria, a gente está numa ou na outra. E tem a liberdade absoluta. Onde é que está a liberdade absoluta? Aquela que o Cristo nos proporciona. Adotemos então nós o caminho, a verdade e a vida. E veja, e Cristo não está lá 2000 anos atrás, Ele não está em outro lugar, Ele está dentro do nosso coração. O Cristo está dentro do nosso coração. Ninguém vai ao Pai sem ser através dele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas precisamos de rituais, principalmente nos próximos 2000 anos. Então vamos fazer o ritual externo também de contato com o Logos solar, olhando para o Sol nascente, para o leste, né? A Edi pergunta sobre os seres que existem dentro de nós, não é? Lembro que o ser maior é a nossa divina presença, eu sou, que é Deus em nós. Divina presença, eu sou. O outro é o santo ser crístico, este que eu acabei de dizer. E também tem a nossa natureza divina, que é o corpo causal.
é o nosso mental superior. Essa tríade, esta trindade divina é imortal. Os nossos corpos físicos, astrais, etéricos e mentais inferiores são provisórios, não é? E dentro de nós existem muitos outros seres, porque, na verdade, dentro de nós existe a humanidade inteira, porque nós somos uma gota no oceano e o oceano está dentro dessa gota. Então, nós temos, a eternidade inteira para descobrir os seres todos que existem dentro de nós. E talvez precisemos de mais de uma eternidade para encontrar todos eles, né? Mas precisamos conhecer a nós mesmos em primeiro lugar, né? Então, resumindo, vamos acolher a nossa criança, aquela que sonha e realiza, e reverenciar a nossa natureza superior, através do Sol do Oriente. Com esses dois elementos, nós somos os seres do meio, nossa consciência média, iluminada pelo alto, iluminando o nosso eu inferior e vivendo felizes e integrados na grande obra universal. Deus quer o melhor para nós e nos deu tudo, né? E temos tudo, mesmo na prisão, como Nelson Mandela. Ok? Vamos agradecer a todos os mestres ascensionados que alcançaram a liberdade eterna, que a Rosali perguntou, e vamos pedir que eles se tornem modelos para nós, né? O mestre ascensionado é o modelo de liberdade que devemos aspirar. E lembre que tem 3 formas de alcançar a liberdade. A primeira, mais nobre, é através da reflexão, refletindo o quanto somos deuses originariamente, quanto nos perdemos e quanto devemos voltar a esta lembrança de quem realmente somos. A segunda forma, mais fácil, é imitação. Vamos imitar os mestres ascensionados. Existe até um livro chamado Imitação de Cristo. Então, vamos imitar os grandes seres e nos tornaremos como eles. Sobrando, então, a terceira forma, que é o que a humanidade, cada um de nós, tem utilizado ao longo dos milênios, né? Que é o sofrimento. Vamos evitar o sofrimento refletindo mais, percebendo mais a relação de causa e efeito e imitando mais aqueles que já chegaram lá, modulando o comportamento dos grandes. E os grandes muitas vezes estão do nosso lado, né? Quanta gente importante, legal, nos cerca, podemos olhar e aprender a como comer, como respirar, como reverenciar o sol, né? Tem muita gente sábia encarnada e está do nosso lado e às vezes nem percebemos, né? Então, refletir, imitar, evitando o sofrimento. Mas se o sofrimento chegar, vamos acolher o sofrimento, porque ele é a última alternativa que nós temos, né? Se adiamos o sofrimento, ele vai nos pegar mais adiante, a menos que reflitamos ou imitemos, né? Então, o sofrimento é um instrumento de consciência e de aquisição da liberdade, né? Nelson Mandela não teria se tornado grande integrador da África racista se não tivesse sofrido, concentrado em si mesmo o sofrimento de todo o povo negro da África do Sul, de uma tal maneira que, voltando da prisão para a liberdade relativa,
e se tornando o rei da África do Sul, podendo então implementar uma política de integração com os brancos, não invertendo o ódio que os brancos tinham para com os negros, né? Tornando os brancos e negros irmãos na mesma nação. Então vamos acolher todas as situações da nossa vida, sejam as boas, sejam as ruins, porque elas são oportunidades de nos ascensionarmos. Porque o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes contempla o sofrimento. Não precisamos amar o sofrimento nem procurar por ele, mas devemos aceitá-lo com amor, porque assim saímos muito mais rápidos dele. Ok? Quero agradecer a vocês por esta oportunidade de servir neste dia 27 de setembro de 2025, neste santuário virtual. Vamos acolher tudo que nós recebemos do alto hoje, respirando profundamente 3 vezes. Respiramos o alento do Cristo e da era de Aquário. Abençoamos em nosso coração e enviamos a todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era do ouro. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Respiramos o alento do Cristo e da era da liberdade. Abençoamos em nosso coração e enviamos para todo o planeta Terra. Shemaya Ha-Reshit. Agradecemos ao bem-amado Mestre Melquisedeque por este apoio no dia de hoje, as bênçãos do amado Mestre, pelo influxo da 20ª dimensão. Agradecemos ao bem-amado Arcanjo Miguel, Deus Astreia, aos mestres ascensionados, seus complementos divinos, 7 arcanjos, 7 Elohim e seus complementos divinos. Agradecemos a todos os seres que, mesmo não citados, colaboraram conosco no dia de hoje. Agradecemos a todos os nossos irmãos da luz, de todas as dimensões, participantes deste evento no dia de hoje. A todos agradecemos e envolvemos com o nosso amor incondicional. Obrigado, 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 obrigado. Tchau. Bom descanso.